Amados irmãos, a palavra hoje se encontra em Marcos. Amados irmãos, a palavra hoje se encontra em Marcos capítulo 7, verso 7, 8 e 13. Aqui Jesus chega para pregar para os fariseus e os escribas. Eles se encontravam muito presos em tradições humanas que não estavam dentro da palavra. Esse é o maior perigo que nós podemos encontrar dentro da igreja. Por quê? Porque essas tradições humanas, elas podem te afastar de Deus. Você tem que ficar com a tradição de Deus e não a tradição dos homens. E aqui Jesus alertava a eles, no verso 13: bem sei que invalidastes a palavra de Deus por causa do mandamento de vocês, mandamento de homens. Deus santo de poder e glória, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. E muitas igrejas têm escolhido tradição de homens, a qual Jesus disse: a religião pura, imaculada para Deus, é fugir da corrupção do mundo. Tem igreja que ainda acredita que barba é pecado. Tem igreja que ainda acredita que tomar um vinhozinho, uma cervejinha é pecado. Porque estão presos em mandamentos de homens. No verso 13 está dizendo: e validastes a palavra de Deus por causa do mandamento de homem. A Bíblia não repreende você tomar uma cerveja no final de semana. A Bíblia não repreende você tomar um vinho no final de semana. Mas a Bíblia, ela vai repreender a sua incontinência. E nós vemos em pleno século que nós encontramos igrejas pregando que é pecado você tomar uma cerveja, que é pecado você tomar um vinho. Jesus chega de frente com os fariseus: vocês atam fardos pesados nos homens, mas vocês nem com o dedo movem essas cargas. Pedro, quando estava com os apóstolos, ele se levanta dizendo: irmãos, não tentaremos o Senhor nosso Deus colocando fardos pesados nos irmãos, a qual nem nós nem nossos pais conseguiremos cumprir, porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Tem igreja que, se você se arrepender do seu pecado, eles não aceitam o seu batismo. São as igrejas que seguem tradições de homens com medo de falar a verdade e acabam invalidando a palavra de Deus, porque todo aquele que julgar sem misericórdia será julgado por Deus sem misericórdia. Ele disse: ai de vós, fariseus e escribas. Jesus, ele faz um sermão e vários versículos começam com a inscrição: ai de vós, escribas e fariseus. Cuidado para você não invalidar a palavra por causa de mandamentos de homens. Não estou falando de roupa.
Deus, ele não está ligando para a roupa que você veste. Deus está ligando se você está ligado nos mandamentos de Deus e não nos mandamentos dos homens religiosos. Porque muitos seguem padrões religiosos que não estão dentro da Bíblia e acham que estão no preceito de obediência, mas não estão no preceito de obediência. Preceito de obediência é você fazer aquilo que Deus ordena. Deus santo tem poder e glória. Então Jesus, ele veio pregar contra os fariseus e os escribas. Porque eles saem da palavra e tentam invalidar que você venha ser salvo. E tentam impedir que você venha entrar no reino dos céus. Eles não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Eles invalidam a palavra de Deus. E Jesus é bem claro para eles: vocês não entrarão no reino dos céus. Fariseus hipócritas. Porque o que está escrito, está escrito. Então eles diziam que Jesus estava no pecado porque Jesus os discípulos não lavaram as mãos. O próprio Deus permitiu aquilo para mostrar para eles o quanto e mais outras coisas eles invalidam para tentar impedir a salvação das pessoas. Eles invalidam a palavra de Deus. Eles invalidam a palavra de Deus, tradições de homens e não de Deus. E Paulo disse em Colossenses, como não toqueis, não manuseeis. Tudo isso parece que tem um proveito para a disciplina do homem, mas não tem proveito algum. Tradição de Deus ou dos homens, não estou dizendo sobre a roupa. Tem igreja que tem freira que usa roupa diferente. Tem obreiros que usam outras roupas diferentes. Não estou dizendo sobre roupas, mas estou dizendo sobre doutrina. Você não estando andando do jeito vulgar, você está com a roupa modesta. O vulgarismo, a sensualidade exagerada, isso não é de Deus. Então você precisa buscar primeiramente a presença de Deus. Você busca primeiramente a presença de Deus e Deus te exaltará. Você busca primeiramente a presença de Deus e Deus ele vai moldando você. Se vai no churrasco é pecado. Se vai na pizzaria com os amigos é pecado.
Se vê celular, é pecado. Se tem televisão, é pecado. Se vê futebol, é pecado. Se vê novela, é pecado. Tudo isso é tradição de homens. A tradição de Deus é palavra. Filipenses 4:8. Colossenses 3. Paulo dizendo, não deixarei que nada me domine. Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima, do alto. Se o conteúdo que domina a sua mente é do alto, você está na doutrina. Então nem tudo é Deus falando. Tem coisas que é o achismo. Tem coisas que é o achismo. Você pode ter o dom, que é o sem arrependimento. O dom é sem arrependimento. Não se engane com igrejas cheias, lotadas. Porque o que define o ministério não é o quanto você sabe. Não é o quanto a tua igreja lota. O que confirma o seu ministério é se você prega na virtude e nos dons ministeriais. Porque saber a Bíblia qualquer um pode estudar e buscar o conhecimento. Agora, expulsar demônios, o dom é ministerial. Curar os leprosos, pregar na virtude, o dom é ministerial. Quem quer dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Então, muitas pessoas, elas deixam de vir para a igreja por causa da doutrina dos homens. Colossenses está escrito lá. Cuidado, Paulo exalta eles. Cuidado com a doutrina dos homens. Não pode usar bermuda. Onde está na palavra não pode usar bermuda. O que está escrito na palavra é o homem não use roupa de mulher e mulher não use roupa de homem. A roupa de Elias, ele ministrava separado, ele pegou a capa, jogou sobre o rio se abriu. De unção. Deus Santo tem poder e glória. Hoje tem igreja que você quer batizar. Você tem que passar um curso, período de curso, para batizar. Isso é uma vergonha. O que está escrito na palavra? Que em apenas uma noite, Pedro pregou, Pedro e João, e 3.000 almas se agregaram naquela noite e batizaram nas águas naquela noite. Naquela mesma noite. E tem igrejas que acreditam que batismo é só no rio. Águas correntes. Aí disse Filipe, Eunuco perguntou Filipe, Eunuco perguntou Filipe, o que impede de eu ser batizado naquela água ali? Eles passando. Filipe disse, nada te impede. Se você crê, você pode ser batizado. Ou seja, palavra. Está na palavra. Santa Ceia, por exemplo. As igrejas servem a ceia com o suco da uva. Então
está lá em 1 Coríntios 11. Quando juntares para a ceia, não comeis o pão como se tivesse fome, e não bebeis a ceia para embriaguez. Ou seja, a ceia era feita naquela época de Jesus com vinho, que obtinha álcool. Então, o que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar nessa palavra, é que você não tem que ir pelo que os homens falam. Você tem que ir pelo aquilo que Deus estabeleceu, a palavra. Você tem que ir pela palavra. É a palavra de Deus que permanecerá firme para sempre. Céu e terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Tem muita gente indo em falsos profetas. Os falsos profetas, disse o apóstolo Pedro, eles profetizarão palavras persuasivas para enganar os corações dos incautos. E Paulo disse, nós devemos reter a fiel palavra com cânticos, salmos e hinos espirituais para admoestar uns aos outros. Deus santo e maravilha. Ele disse para ti, Tito, você vai pregar. Você tem que reter a fiel palavra para admoestar uns aos outros e para convencer os contradizentes. Tem muita gente acreditando em tradição de homens. Tem muita gente acreditando em mandamentos de homens, em costumes de homens. Eu aprendi assim na igreja e é assim. Mas não está na palavra, mas foi assim que eu aprendi. Procure apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Tem que manejar bem a palavra da verdade. Cuidado, meus irmãos, com os falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles não estão preocupados com a doutrina da palavra. Não estão preocupados com a salvação. Reter a fiel palavra para a sua salvação. Tem gente achando que está com Deus e não está. Essa é a pregação de amanhã. Tem gente achando que o que ele está servindo é Deus, mas não é. O diabo, desde o princípio, ele é homicida. E desde o princípio, ele quis se fazer de Deus. Será que você está aí com Deus ou com o diabo? Manda te perguntar ao Senhor. Será que você está nos mandamentos de homens? Nos mandamentos dos fariseus? Que é um fardo pesadíssimo. Sem piedade, juízo e misericórdia. Sem amor. Ou será que você está no fardo que Jesus nos apresenta? Será que o que você está aí é bíblico? Será que você está sendo enganado pelas suas obras e pelas obras do Criador? Você vê se o que você está testificando
com aquilo que o Criador criou. O Criador é bom. O Criador exige fé. O mundo exige fé. Essa é a vitória que venceu o mundo. O Criador tem amor por nós. Será que as obras que você faz estão batendo com as obras do Criador? Será que você está com Deus, o Criador? Será que o Criador quer que você viva um fardo pesado, um jugo pesado? Será que o Criador quer que você não seja feliz? Está na Bíblia. Jesus disse no verso 13, Marcos 7,13: invalidastes a palavra de Deus por causa de vossas tradições. Pode ter tradição, mas se invalida a palavra de Deus na minha vida, eu não aceito. Anátema é. Eu aceito o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação dos gentios. Cuidado! Não vê isso, não vai lá, não toca nisso. Tradições, que é vanglória para o próprio corpo, mas para Deus não tem valor algum. Para Deus não tem valor algum. Ele disse: Deus de perto, Deus de longe, onisciente, onipresente, onipotente. Se dois concordarem acerca de algo, aquilo será feito por meu Pai. É a fé. A fé, ela quebra qualquer tipo de tradição de homens, de protocolo. O homem falou, não pode, não vai conseguir. Mas Deus falou, pela palavra, que eu posso. Então, eles estavam implicando com Jesus. Vocês não lavam as mãos antes de alimentar? Quando vocês chegam do mercado, vocês não tomam banho? Jesus disse para eles. Conjecturando o resumo do que Jesus pregou para os fariseus. Vocês estão tão preocupados com o lado de fora que não tem tempo para cuidar do lado de dentro. Porque o que cuida do lado de fora é a tradição de vocês, mas o que cuida do lado de dentro é a minha palavra. Tem muita gente que está em igrejas que usam tradições de homens. Você entra para a seita dos fariseus, como Jesus relata, e eles te obrigam a mudar, primeiramente do lado de fora. Então, por esse esforço, você começa a achar que é mais santo do que o outro, que está com o coração quebrantado. Não, eu mudei. Eu mudei a roupa, eu não uso mais barba. Eu não pinto mais a unha. Eu mudei. Eles percorrem o mundo inteiro para fazer um discípulo. E quando faz, torna-se esse discípulo mais digno do inferno do que eles. Porque tradição de homem. Agora, quando você se converte na palavra, é diferente.
A palavra limpa o seu coração. O salmista disse: guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que gera arrependimento. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem crê agora? Cuidado, meus irmãos. Aleluia. Cuidado com a tradição de homens que não está segundo a palavra. Eu vou nesse aqui. Porque todo mundo está aí. Lembra da igreja da Odisseia? Jesus disse para eles assim: vocês são ricos. São ricos. Não tem falta de nada. A igreja lotada. Mas vocês são pobres, desgraçados. Deus santo, poder e glória. Porque estavam indo pela tradição. A igreja é bonita. Lota. Então Deus está lá. Repare que não é Deus que leva o povo. Procurarão mestres. Quem leva o povo não é Deus. Jesus faz o convite para você ir até Ele. Antes dele, no convite, Ele não apenas fala, mas Ele entra com virtude. Quem quer lembrar disso? Então, quando Deus faz o convite, você vai conhecer Jesus de uma forma que nenhum outro fez você conhecer, porque o poder dele é incomparável. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele estava fazendo convite, mas Jesus não entrou sozinho, Jesus entrou com a presença. E Zaqueu disse: eu devolvo tudo que eu defraudei, conjecturando, porque eu nunca vi uma presença igual a essa. Jesus disse para Zaqueu: só tem que fazer a barba. O cabelinho assim não vai dar. Não vai poder usar bermuda. Jesus entrou com a palavra. Zaqueu, é tempo de se arrepender e crer no Evangelho, porque você também é escolhido de meu Pai e é filho de Abraão. Jesus disse para os discípulos: em verdade vos digo, porque hoje entra a salvação nessa casa. Porque onde Jesus chega, ele chega com a presença, ele ordena salvações. É diferente. Jesus chega curando, libertando, operando milagres, prodígios. É o convite. Quem quer agora a Deus? Glória a Jesus, glória a Espírito Santo. Cuidado. Cuidado com as falsas doutrinas, falsos preceitos. Tudo para eles é contaminado. Tudo para eles é pecado. Quando vai ver, estão sem salvação há muito tempo. Porque estão cegos. Amém? Então fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo de poder e glória.
Fique com o que está na palavra. É melhor obedecer a Deus do que os homens. Se a palavra falou, não posso aceitar nenhuma outra seita, nenhum outro Deus, que não esteja na Bíblia. Jesus disse assim, ó, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acabou. Quem é o Pai? É aquele que testifica ao que está ao nosso redor. E nos tornamos indesculpáveis. Nos tornamos indesculpáveis. Por não crer em Deus. Então a criação é boa. Você é bom? Se você não é bom, você não pode entrar no céu. Deus nos faz pessoas melhores. Bom para com o nosso próximo. Deus Santo, poder e glória. Aleluia. Você guarda inveja. Deseja mal. Deus criou todos. Se Ele criou todos, é sinal que Ele me ama. E por que você quer fazer o mal para o seu próximo e diz que está com Deus? Porque o Deus desse século veio para cegar o entendimento dos incrédulos. Se você não está com o Senhor dos Exércitos, se você não está com Jesus de Nazaré, se você não está com o Espírito Santo, com esses três que são só, aleluia, glória a Deus, você, pela revelação, você não está com Deus. Você está sendo enganado. É graça. Que graça é essa? Salmo 40. Se eu assumir outro Deus, o Senhor não virá isso. Toda autoridade espiritual que eu venha assumir, que não esteja na Bíblia, não é Deus. Vou estar repetindo desde o princípio, o diabo quer se passar por Deus. Cabeça da igreja de Jesus. O diabo quer tirar isso dele. Sincero. Por isso você tem que estar na palavra. Deus Santo de poder e glória. Salmo 40. Se eu assumir outro Deus do Senhor, não virá isso? Tessalonicenses vai dizer, pensei em vós, vocês converteram do ídolo de vocês. Como vocês converteram do ídolo de vocês, dos ídolos de vocês. Tradição, estão pegados à tradição. Todo mundo está nessa tradição, eu também. Mas ainda 7 mil. Que não se curvaram, nem beijaram lá. A multidão, ela vai na tradição dos homens.
Aqueles que passam pela porta estreita é o que vai, é que não abre mão da tradição, da palavra. Só terra passa. Eu fico com a palavra. Está escrito, está escrito. Não está escrito, eu estou fora. Ah, mas Deus pode... Eu posso atribuir qualquer nome que eu quiser a Deus. Sim, você pode chamar Deus que você quiser. Entre aspas. Mas as obras. É a palavra. Será que não vai diminuir Jesus? Porque a Bíblia diz que ele entrará no templo, você está no templo de Deus. Então o diabo é sorrateiro. O projeto dele já é entrar no templo e sentar no templo como se for Deus. Então você tem que vigiar. Te apresenta a avareza. Jesus disse: cautelar essa avareza. Porque o bem, os bens de qualquer, a vida de qualquer um, não consiste nos bens que possui. O diabo é sorrateiro. O diabo é sujo. Daqui a pouco, o anticristo, ele já vai ter, quando assentar no templo fora Deus, ele já vai ter trabalhado. Já vai ter preparado. Porém, na pré-tribulação, antes do arrebatamento, o anticristo já vai estar preparado com o seu exército. E ele vai tomar as igrejas. Por isso Cristo deixa o modelo das 7 igrejas de Apocalipse. Cinco já não estavam com Jesus. 5 já estavam com o anticristo. Jesus nos deixa um alerta, nos mostrando que assim acontecerá também nos últimos tempos. Então, antes do arrebatamento, o anticristo, ele vai estar preparando o campo. E o campo ele vai preparar dentro da igreja. Por isso eu estou dizendo para você essa palavra hoje, tradições dos anciões, para você não seguir qualquer tradição que te manda seguir, que não esteja na Bíblia. Vem cá, faz uma aliança com esse aqui. Faz uma aliança com essa aqui. Faz uma aliança com essa seita. Cuidado com isso. Isso é o anticristo entrando sorrateiramente dentro da igreja e querendo se assentar no templo como se fora Deus. Implantando a avareza, implantando a soberba, implantando a homossexualidade. Romanos 1. Inflamarão na carne a idolatria dos gentios, depravação.
inflamarão da carne e também aqueles que conhecem a verdade. E mudarão o sexo. Varão com varão e varoa com varoa. Idolatria. Então, igreja, desperta. Você não precisa desses deuses, disso que apresentam a vocês. O diabo tentando entrar na igreja. Não no deserto. 40 dias e 40 noites. Em propósito. Só que ele foi tentar entrar na igreja errada. Porque aquela igreja tinha presença, tinha palavra, tinha jejum, tinha oração e tinha poder de Deus. Ele foi lá no deserto. Jesus, você é o Filho de Deus. Transforma essa pedra aqui em pão. Você está com fome. Jesus disse, nem somente de pão, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, está escrito que os anjos dará ordem a respeito para que não tropece na pedra. Ele muda o versículo. Ele faz um resumo do versículo 1 e 2 do texto. Não exatamente o número que eu estou dizendo, mas do versículo que está em cima e embaixo. Ele faz um resumo. E Jesus disse, não tentarás o Senhor, seu Deus. Leplachei de calabá, orianda de camanagá, orianda labai. Então o diabo tenta agora corromper a igreja. Ele fala, está vendo os reis da terra? Jesus, tudo aqui é meu, os reinos da terra. Te dou todos os reinos da terra, Jesus. Poder, riquezas. Se prostrado me adorares. O diabo então viu que não tinha como corromper a igreja. Então ele ofereceu a avareza, o poder, o dinheiro. A raiz de todos os males, a qual muitos buscarão a riqueza e transpassarão a si mesmo, esfriarão na fé. E Jesus recusou a oferta. Aquela oferta. E hoje a igreja é Cristo. Porém, a igreja não é assim corrompidas de Apocalipse. Porque Cristo não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. Ele está preocupado com quem se arrepende de verdade. Ele está preocupado com aqueles que querem o arrependimento. Se você rejeitar, Cristo te evitará. Quem quer dar glória a Deus? Jesus quer salvar a todos os homens.
Mas se você rejeitá-lo, ele não está preocupado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não esteja eterno. Deus ama a criação, mas o amor é maior por aqueles que se tornam filhos de Deus. Deus Santo e Poder e Glória. Já está aqui. Você que crê nessa palavra, Deus te abençoará. Ele disse, Tiago 4,4, todo aquele que é amigo de Deus é inimigo, que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Por que Deus salva? Se Ele amou o mundo de tal maneira, por que Deus salva os filhos e não salva o mundo? Por quê? Porque o amor dele é maior para aqueles que o aceitaram, que tornaram filhos. Então não ache que você tem o mesmo amor que o filho tem. Será que você tem tornado filho? Será que você tem crido em Deus? Será que você nasceu da água e do Espírito? Será que teve mudança na sua vida? Porque se você não aceitar Cristo Jesus, que não é tradição, não é religiosidade vazia, mas é fugir da maldade do mundo, você não aceitar, você não torna-se filho de Deus. Ele disse, aleluia, glória a Deus, aquele que tem Jesus tem a vida, mas aquele que não tem Jesus não tem a vida. E a ira de Deus está preparada para aqueles, Deus Santo e Poder e Glória, que rejeitam a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador. Cuidado com essas tradições, te levarão para o inferno. Essas tradições te levarão para o Hades. Por isso que eu sempre prego. Não sai da palavra. É mensagem de autoajuda para lá, mensagem de vitória para cá, mensagem de prosperidade para lá, avareza para cá. Mas a mensagem de Deus para a sua vida é a mensagem que cita as sagradas letras. Se não tem exposição das sagradas letras, você não pode aceitar a sua vida essa tradição. Deus Santo e Poder e Glória. Então, arrependa-te desses deuses estranhos. Você anda com um Deus estranho, fechado, aliançado, você é submisso a Ele. Você é submisso, você fez um pacto.
Você fez um pacto com esse Deus estranho, você é submisso a ele. Não vai entrar. Não vai entrar no reino dos céus. Você acha que Jesus estava preocupado em entrar na seita dos fariseus? Você acha que Jesus estava preocupado em entrar na religião dos fariseus? Jesus está preocupado em ser aceito pelas igrejas, sinagogas. Jesus precisava ser aceito pelas sinagogas. Jesus precisava pregar, anunciar o reino de Deus. Anunciai o reino de Deus. Paulo disse: eu não vim ser aceito pelos homens, não vim pregar para agradar aos homens, caso contrário, eu não seria servo do meu Senhor Jesus Cristo. Miqueias está escrito lá: não esperarei por homem algum, por homem nem por homem algum. Tem gente esperando ser aceito. Está expulsando demônios? Está pregando a virtude da unção? Ele diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem te confirma é a unção de Deus que despedaça todo jugo. Quem te confirma é o poder de Jesus Nazaré na tua vida. Agora ele disse: derramarei poder, curarão os enfermos, os leprosos, ressuscitarão os mortos. Quem te confirma, aleluia, glória a Deus, é o poder de Deus. Os fariseus estavam lá, doutores da lei, conheciam a letra, achavam que viviam a letra. Aleluia, Deus santo, mas não tinham a confirmação do alto. Conhecer não vai te garantir. Conhecer não vai te garantir a salvação. Conhecer não vai te garantir no ministério. Mas os dons ministeriais te garantem o ministério. E o que você pratica te garante a salvação. Se você pratica e guarda a palavra, te garante a salvação. Se você está na fé, te garante salvação, que é a fé que você pratica a palavra. Não a tradição. Tem gente que está na tradição. Ora, mas não obedece. A oração é ouvida. A igreja enche, lota. E ele acha que é Deus que está mandando o povo. Ele está lá, desobediência. Guarda inimizade, persegue irmão. A igreja está lotada. Está orando. E acha que Deus está com ele. Mas você vai lá, tem uma exposição do versículo bíblico.
Glória a Deus, aleluia. E ela está salva. É quem se arrepende. Andam na prática da fornicação, que é a prática do sexo, sem casamento. Andam na prostituição, que é a prostituição? Traição, adultério, na mentira, na avareza, só pensa em prosperar. Ninguém quer saber do batismo com o Espírito Santo. Ninguém quer saber de converter, de deixar de fazer mal ao próximo. Anda nessa aí. Deus Santo Poder e Glória não vão para o céu. Se o arrebatamento acontecer hoje, não vão subir. Vão ficar no sistema do anticristo, a qual aquele que quiser ser salvo vai ter que perder a cabeça, vai ser torturado pelo anticristo. Então deixa eles. Deixa eles continuarem achando que tradição de homem salva. Deixa eles continuarem achando que oração sem obediência salva. Amaram a iniquidade. Amaram. E por amar a iniquidade, não acharam lugar de arrependimento. É igual Salomão. Salomão amou as mulheres estranhas. Por amar as mulheres estranhas,